Arrependimento que transforma. Você já sentiu o amor de Deus te envolver de uma forma que te levou ao arrependimento sincero? Nesta mensagem poderosa, você será impactado pela revelação de que não é o medo, mas o amor imenso de Deus que nos leva a abandonar o pecado e buscar uma vida de santidade. Deixe o Espírito Santo tocar seu coração e te conduzir a um arrependimento genuíno que transforma vidas. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhuma pregação. Curta o vídeo, comente e compartilhe para que essa pregação alcance mais corações. Amém, irmão? Então abra a tua Bíblia comigo aí em Colossenses capítulo 2. O texto é grande. Colossenses capítulo 2. Mas eu quero ler. Começando junho, hoje é dia 2. E é assim que a gente começa o mês. Vai recebendo uma mensagem, vai escrevendo e vai pregando. Vai escrevendo e vai pregando. Vai escrevendo e vai pregando. E Colossenses é um livro fantástico, porque ele vem desconstruir muita coisa. Principalmente falsas doutrinas, religiosidade, filosofias vãs. Sabe que isso foi muito enxertado no ministério e enxertado na obra de Deus. E eu quero declarar para você que Cristo é suficiente na sua vida, amém? Cristo é suficiente na sua vida, querido. Aleluia! Glória a Jesus. Paulo diz assim no capítulo 2 e o versículo 4. Eu vou ler o versículo primeiro, porque é bom. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quanto não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Que é o mistério de Deus? Cristo. E que em todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Agora aqui que eu queria começar. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios, com falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebeste Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruído, crescendo em ações de graças. Cuidado, olha a advertência de Paulo, cuidado, que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitado, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós, outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado. Ele não só perdoou, como ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual não era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando-os dele na cruz. De novo Paulo diz:
ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões enfatuadas, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, crescem, e o crescimento que procede de Deus. Se morreste com Cristo, olha, cristão, se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças: não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Algumas traduções dizem contra a mortificação da carne. Meu Deus, aqui tá bom. Acabou, né? Acabou o capítulo 2. Nós lemos todo. Irmãos, Colossenses é fantástico. Eu gostaria de receitar Colossenses para você ler em casa, principalmente o capítulo 2 e o capítulo 3. Paulo está tentando acordar a igreja e dizer para ela: vocês estão presos em filosofias, em ordenâncias, vocês seguem a Deus com regras, e vocês criam essas regras não só para vocês, vocês criam essas regras para os outros. Irmãos, isso é uma distração. Amém? Obrigado, Senhor, por essa palavra. Nós nos colocamos debaixo dela e pedimos sabedoria do Senhor, para que o Senhor nos conduza nessa palavra, debaixo da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, cuidado com as distrações das trevas. Você viu aqui que tem por desculpa filosofias vãs sutilezas, que tem cara de piedade, mas não é piedade, que tem cara de sabedoria, mas não é sabedoria, baseado nas regras, que serve a Deus mais com medo do diabo do que amor a Jesus Cristo. Sabe, cuidado com as distrações das trevas. E sabe o que eu tenho visto nesses dias? É que essa distração está sendo usada pelos crentes e tem contribuído para que a igreja seja desviada do propósito. Parece que a gente pega um assunto e leva para a internet, e os crentes ficam tudo se mordendo, se discutindo, se gladiando na internet, e esquecem de Cristo, esquecem do amor de Cristo, esquecem da mensagem áurea da igreja, esquecem do propósito da igreja na internet, na escola, na igreja, na empresa, em qualquer lugar que a igreja entra. Ela não tem que perder tempo com briga de rua. Isso é briga de rua, irmão. Amém? A nossa briga, ela está marcado o horário, ela tem as armas adequadas, ela tem a forma adequada. Irmão, dizer a esta geração que tem um propósito eterno tem sido difícil. Por quê? Porque é uma geração que vive de momento, de confusão momentânea. Acontece uma coisa, no outro dia está todo mundo discutindo na internet. E o pior, você tem que escolher um lado, você tem que ficar num lado. Hoje o lado mais comum é da direita e da esquerda. Qual lado que você é? Eu sou de cima, irmão. Eu quero salvar os dois lados. É claro que por causa da família, por causa da comunhão, a gente comunga com um lado melhor do que o outro. Mas nós queremos salvar os dois lados. Eu fico imaginando, as coisas acontecem. Se acontece um problema, se acontece
um caos, como diz aqui no Sul, se acontece um crime, se acontece uma reportagem, as pessoas ficam discutindo, crente perdendo tempo com discussões tolas. Discussões tolas, que nada podem transformar, que não contribuem para a mortificação da carne. Então dizer para uma geração que vive de momento que o propósito é eterno, é muito difícil, Saulo, porque as pessoas não se preparam para a eternidade. Nós, como igreja, estamos sendo preparados para a eternidade. Não é só para o momento, irmãos. Você está entendendo? Você está aqui comigo? Está aqui, não está? Fica aqui, fica ligado. Uma geração que espera tudo imediato, ela tem dificuldade de viver por algo eterno. Ela tem dificuldade de acreditar em algo eterno. Então ela fica discutindo. Qualquer coisa que começa a acontecer, vira discussão. Discussões intermináveis. Discussões intermináveis. Uma geração que cresceu dentro da igreja, irmãos, mas que não buscou o Senhor como deveria. E hoje há uma geração que cresceu dentro da igreja, mas que não buscou o Senhor como deveria. E hoje trata a igreja como se a igreja fosse a causadora da apostasia em que vivem. A igreja não é a causadora da apostasia em que o mundo vive, irmão, em que as pessoas vivem, em que os crentes vivem. Eu estou aqui nessa igreja há 23 anos, dia 8 de fevereiro de 2001, foi o primeiro culto. Não tinha esse lado aqui ainda, era só aqui. Não tinha galeria. Não tinha a parte de trás que a gente comprou. Agora compramos outras partes de trás. Não tinha nada disso. Eu estou há 23 anos pregando a mesma coisa. Escute as mensagens, são as mesmas. Vivendo a mesma coisa. Trabalhando pela mesma causa. Então, irmãos, pessoas que cresceram dentro da igreja, mas que não buscaram o Senhor como elas deveriam ter buscado, hoje elas tratam a igreja como se a igreja fosse a causadora da apostasia. É claro que ela pode ter contribuído com a sua forma de viver, com a sua forma de cultuar, com coisas que não fazem sentido hoje. Mas a nossa geração, irmãos, não pode transferir uma responsabilidade. Nós precisamos comer de Cristo, viver com Cristo. Amém? Nós fomos chamados para viver com Cristo. E nós temos que sim, nós temos que alicerçar, enraizar e alicerçar Cristo no nosso casamento, na nossa família, nas nossas coisas, na nossa vida. A nossa geração, ela precisa ser mais exata. Nós falamos de tantas coisas. Às vezes eu me assusto, como a gente viaja muito, a gente está muito fora às vezes daqui. Eu tenho estado em muitos altares, em muitos púlpitos, em muitas cidades, e às vezes eu vejo pessoas falando tantas coisas, mas não falam o que é preciso ser falado. E se uma geração perder a noção do que é óbvio, ela vai perder a noção do evangelho. O evangelho é algo óbvio, irmãos, e o óbvio precisa ser dito. Cristo ainda é a ressurreição, Cristo ainda é a vida. Amém? Amém, irmãos? E é interessante, eu estava lendo hoje Romanos capítulo 2, o versículo 1, Romanos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6, eu até escrevi aqui, está assim. Olha o que diz na versão transformadora. Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, porque se você ler o capítulo 1 de Romanos, você vai ver Deus falando, né, de homens que adoraram a criatura em vez de adorar o Criador. E ele fala que esses homens foram entregues às suas paixões infames, homem com homem, mulher com mulher, está na Bíblia. Só que daí você lê aquilo, você diz, está aqui na Bíblia. Aí no capítulo 2 Deus diz, mas você que fica falando dessas pessoas, olha o que ele diz. Talvez você pense que você pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você que julga os outros pratica as mesmas coisas. E sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos os que praticam tais coisas. Uma vez que você julga os outros,
por fazerem essas coisas, o que leva você a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? Não percebe? Olha isso, irmãos. Não percebe, eu estou lendo o capítulo 2 de Romanos, do versículo 1 ao 6. Não percebe quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Sabe o que Paulo está dizendo? Deus foi tão paciente com você, tão amoroso para te salvar, e agora você fica criando caminhos para os outros que nem você foi salvo por eles. É isso que Paulo está tentando me dizer. Está dizendo, você não percebe que Deus é bondoso, que Deus é carinhoso, é paciente, é tolerante? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-los ao arrependimento? Deus está dizendo o seguinte: sabe o que eu estou fazendo? Eu queria que eles se arrependessem, mas por causa da tua ira, eles não se arrependem. É isso que eu quero falar nessa noite. Arrependimento pela ira não transforma a vida de ninguém. O arrependimento tem que ser pelo amor. Mas por causa do seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo. Pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juiz de Deus se revelará. Ele julgará a cada um de acordo com os seus atos. O que é que eu aprendo aqui, Paulo? Eu aprendo aqui que nós queremos que as pessoas se arrependam, mas um arrependimento causado pela nossa ira, não pelo nosso amor. Então eu não posso ser um pregador, eu estou irado contra o pecado. Não é a tua ira que salva as pessoas, é o teu amor que constrange. Pegou? Você está pegando? É isso que Paulo está tentando dizer para os colossenses. Ele diz: vocês criaram tantas regras, filosofias vãs, sutilezas, que agora eu quero salvar as pessoas através de vocês, eu não consigo. Em outras palavras, vocês ficaram muito religiosos e muito chato. Na linguagem Luiz Herminiana, vocês ficaram muito religiosos e muito chato. Você que decide quem toma ceia, quem não toma, você que escolhe quem senta e quem não senta, você que decide. Não é você que decide, meu irmão. O Senhor está dizendo: Cristo é suficiente. Amém? E Deus quer selar o coração de cada cristão com muito amor, com muita sabedoria. E quando você abraçar alguém, amar alguém, certamente essa pessoa vai ser constrangida por amor, não por ira. Nós queremos que as pessoas se arrependam, mas um arrependimento pela nossa ira, não pelo amor. Arrependimento gerado pela ira não transforma pessoas. Por isso que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, mas ele jamais acaba. Só uma pessoa amada, irmãos, ela pode se arrepender. Como é que é, pastor? Só. Você lembra do filho pródigo? O cara pegou o dinheiro do pai e disse: pai, eu quero a minha herança. O pai dividiu. Ele foi e gastou tudo. Quase quebrou o pai. Foi lá, gastou tudo. Tentou comer com os porcos, não conseguiu. Até os porcos não queriam ele no curral. Aí a Bíblia diz que ele caiu E quando ele caiu em si, ele lembrou de quem? Por que ele lembrou do pai? Porque ele foi amado por aquele pai. Quando as pessoas caírem em si, sabe de quem elas vão lembrar? De quem as amou, não de quem as condenou, de quem as julgou, de quem as perseguiu. Ei, elas vão lembrar de quem as amou, de quem cuidou delas, quando elas ainda estavam na semente, quando elas não mereciam. Aleluia. Você está me entendendo, querido? Por que ele não lembrou do irmão mais velho? Por que ele não lembrou? Ele disse: eu vou para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai até os funcionários dele são bem tratados. Meu pai é um homem bom, e certamente eu vou pedir para ele me tratar como um dos seus empregados. Pai não trata você assim não, bebê. O pai é pai, ele não trata você como evangélico não, da igreja tal, da igreja A, da igreja B ou da igreja C. O pai não trata você indiferente. O pai não trata você como um funcionário. O pai é teu pai. Amém? Amém? Por isso que se você for infiel, Deus continua fiel e continua te amando.
Porque só o amor pode gerar arrependimento no coração do outro. Só uma pessoa que é amada, que é cuidada, pode gerar arrependimento no coração dela. Aleluia! E nós cobramos um amor do mundo, que quem tem que ter esse amor somos nós. Cara, se você ler Romanos capítulo 1, você vai ver Deus falando tantas coisas. Sobre idolatria, sobre homossexualidade, falando que a ira de Deus dos céus se manifesta, a ira de Deus pelos filhos da impiedade. Bota aqui para mim Romanos 1, versículo 18. Bota, coloca ali, Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela... Quem é que detém a verdade? Quem é que pode deter uma verdade? Quem tem ela. E quem é que tem a verdade? Quem é que tem a verdade, irmãos? É a igreja, os filhos. Você acha que Deus está irado com o mundo? Não, Deus está dizendo: eu estou com raiva de vocês, porque vocês detêm a verdade pela prática da injustiça. A minha bronca é com vocês, que vocês sabem a verdade e vocês deveriam praticá-la. Você acha que Deus Deus está muito depressivo? Deus está triste com o bandido? Você acha que Deus está depressivo com alguém? Você acha que tem alguma religião que ofende a Deus? Sabe quem ofende a Deus? É quem tem uma verdade e não pratica. Dos céus, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ninguém pode deter uma coisa que não tem. Quem detém é quem tem. E se você tem uma verdade e você já conheceu ela e ela já te libertou, o que você tem que fazer com essa verdade, meu irmão? Você tem que ajudar todo mundo e salvar todo mundo. Não é você que decide quem senta ou quem não senta. Não é você que decide. Mas a gente quer ver primeiro a maldição, a gente quer ver primeiro o pecado do outro, a gente quer ver primeiro o crime do outro, a gente quer ver primeiro o problema do outro. E a gente tem uma verdade, e a gente deveria pegar as pessoas pela mão. Ela dizia assim: eu sou um imundo. Eu disse: não, mas eu tenho uma verdade, eu queria te ajudar na sua imundícia. Eu queria te ajudar no seu pecado, eu queria te ajudar, eu tenho uma verdade. Então você tem uma verdade, cristão. Aleluia. Você tem uma verdade, aleluia. Então não detenha a verdade, põe ela na mesa, deixa todo mundo comer. Nós precisamos de um arrependimento baseado em sua justiça, em sua misericórdia, em sua vontade. Não é um arrependimento baseado nas minhas imposições. Não sou eu que imponho para que a pessoa se arrependa. A pessoa precisa ser tão constrangida com o meu amor por ela, que vai chegar uma hora, irmãos, que vai chegar uma hora que ela vai se interessar por aquilo que eu tenho. Eu me lembro, irmãos, assim que a gente converteu, a gente ia na casa dos parentes, nas festas da família, e eles lá bebendo, fumando e fazendo, contando história e arregaçando todo mundo, falando mal e tal. E a gente chegava, eles riam da gente. Tinha uma festa, uma vez eu fui numa festa da nossa família, eles pegavam assim, enchiam o copo de bebida e diziam: bebe aí, Luiz. Vai dizer que você não bebe. Deus bebe, Jesus bebia vinho, por que você não pode beber? Eu disse: não, eu não. Bebe aí. E ficava brincando. Irmão, à medida que eu fui andando em Deus, sabe? Chegou um tempo que eu ia nas festas e tinham vergonha de mim. A gente entrava, eles ficavam apavorados. E todo mundo bêbado na festa dizia para mim: ô Luiz, ora pelo alimento. Eu digo: oro. Luiz vai orar pelo alimento. Aí eu já aproveitava, né, irmão? Deus, vou orar por maionese? Não, vou orar pelo meu tio, vou orar pela minha tia. Eu comecei a orar: Deus, toca essa casa. Deus, eles te servem,
Eles são homens bons e mulheres abençoadas. O Senhor dá uma chance para eles te conhecer. Irmão, era quebrantamento. Cadê a comida, irmão? Era choro e lágrimas. Por quê? A gente converte e diz: eu não vou mais. Lá na minha casa é todo mundo desviado. Esses demônios. O sangue de Jesus tem poder. Você é crente. Era para você ir agora. Era para você sentar na mesa, comer com eles, conversar com eles. Amém? Não vai na festa das famílias porque eles são de outra igreja, de outra religião. Isso é filosofia vã, é vã sutileza. Isso é demônio que está tentando roubar o melhor de Deus da sua casa. Vai servir teus irmãos, vai abençoá-los, vai amá-los. Mas eu tenho medo que eu capaz de eu ir e não voltar mais. Então a tua fé é muito fraca, meu amigo. Amém? Não, mas tem que profetizar, tem que ser profeta. E sabe quem a gente usa como protótipo do profetismo? A gente usa João Batista. Porque João Batista, irmão, João Batista, ele profetizava antes da cruz. João Batista pregou arrependimento antes da cruz. E todo arrependimento antes da cruz era baseado na ira de Deus. Mas está escrito assim em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Aleluia. Mas muitos profetistas, eu não vou chamar nem de profeta, vou chamar de profetistas, querem profetizar a partir da ira de Deus. Ei, a ira de Deus foi até Jesus chegar, meu amigo. Porque na realidade, Deus não está virado com o povo, Deus está virado com a religião. Por isso que Jesus entra em Jerusalém e ele não vai na balada. Ele vai primeiro no templo derrubar os cambistas. Ele vai primeiro no templo derrubar as mesas. Ele vai primeiro no templo consertar a ordem de culto. Porque o que Jesus vai organizar é quem está dentro, irmãos. Não é quem está fora. Primeiro ele vai organizar a gente, quem está dentro. Amém? Para que as nossas palavras encontrem amor nas pessoas, que as pessoas se sintam amadas e não constrangidas, que as pessoas, quando veem a gente na rua, tenham o desejo de conversar com a gente. Que as crianças, irmãos, elas têm o desejo de conversar. Eu e o Fábio estava aqui agora, chegou um menino aqui para perguntar. Ele pergunta todo domingo, esse menino me procura aqui na frente para fazer perguntas teológicas. O menino deve ter 10 anos. E ele disse: eu estava em confusão na minha mente, pastor, com isso. Eu não tinha a revelação completa disso. Agora eu já tenho, obrigado. O Fábio disse: não, vem cá, deixa eu orar por você. Você tem que... Vamos treinar esse menino. Vai ser profeta. Porque Deus não se revela religioso. Ele se revela a quem tem interesse pelo seu amor, pela sua glória, pela sua presença. Aleluia. Aleluia. Menino. Depois da cruz, irmãos, o arrependimento, ele é por amor. Eu e você precisamos desarmar. Nós somos cristãos armados ainda, armados com a nossa religião evangélica. Eu sei, irmão, eu sei que avivamento, que arrependimento precisa estar firmado na confissão de pecado, na obra completa da cruz, na supremacia de Cristo. Eu sei disso, irmão, não sou ignorante. Eu sei que sem Cristo nada podeis fazer, mas nós precisamos representar isso melhor. Nós precisamos deixar a mesa posta e a gente precisa ter interesse disso, irmãos. As pessoas que nos ouvem como cristãos, elas precisam ter fome e sede de justiça. As pessoas, elas precisam ouvir a gente e querer isso, irmãos. A gente não pode cobrar. Isso aqui não é um pedágio. A igreja não é um pedágio. A igreja não é um pedágio. Nós paramos na confissão de pecado. Oh, meu Deus. A gente quer impor. Você tem que fazer. Você não tem, irmãos. Não tem. As pessoas têm que ver você praticando algo por amor. Amém? Irmão, se a sua casa fala
Na hora do almoço, na hora da janta, vocês sentam para falar da igreja. Certamente seus filhos nunca vão querer vir à igreja. Mas se você sentar, abrir a Bíblia para falar de Cristo, seus filhos vão querer servir a Cristo. Não terceirize para o Estado, não terceirize para as escolas, para o professor, a doutrina para os seus filhos. É você quem faz, irmão. Essas coisas elas não têm nenhuma afinidade com a ressurreição de Cristo. Cristo ressurgiu dos mortos, irmãos. Deixou uma incumbência para mim e para você. Amém. Preguem, ide por todo mundo, falem, vivam isso, queimem, deixe as pessoas quererem, e certamente as pessoas vão querer. Mas parece que eu venho servir a Deus e parece que Deus me deve alguma coisa, parece que Deus está sempre me devendo algo. Irmãos, mas eu estou fazendo tudo certo. Às vezes não é o certo que eu tenho que fazer, é o exato, porque o certo é diferente do exato. Eu tenho aprendido que pecado é toda coisa boa que não tem Cristo. A santidade do Senhor, ela está firmada na pureza, e nós não podemos perder essa medida. Então Paulo, quando ele fala aos Colossenses, ele está dizendo: deixa tudo que não é Cristo. Se você deixar tudo que não é Cristo, irmão, vai ficar mais fácil de você saber o que é Cristo. Porque antes, quando Paulo vai ensinar sobre o reino de Deus, antes de dizer o que é reino, ele diz o que não é. Ele diz: o reino não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então pergunte a você mesmo, como família, como cidadão, o que estamos fazendo que não é segundo a Cristo? Porque o que estamos fazendo que não é segundo a Cristo não tem nada contra, não tem nenhum julgamento, nenhuma sentença contra a carne. Evangelho, querido, é para viver na íntegra. Não é só para ouvir uma palavra. Vou lá para ouvir uma palavra para minha semana ficar mais leve. Não, Deus não quer deixar você leve. Deus quer carregar você de responsabilidades. Por isso que Ele te chamou, por isso que Ele te deu, por isso que Ele te levantou. Deus quer carregar você de responsabilidades. Amém? Amém, Rose? Nessa cadeira de roda você pode fazer alguma coisa por alguém. Aleluia, porque a bondade, irmãos, ela está em você. A generosidade está em você. Nós estamos fazendo igreja sem Cristo. Então, nós não temos que viver, ou melhor, nós não temos que nos arrepender para viver bem. Nós precisamos nos arrepender porque nós estamos vivendo sem Cristo. Como isso, pastor? Igreja sem Cristo, vida cristã sem Cristo, evangelho sem Cristo. Como é possível? É possível, irmão. Eu consigo pregar sem Cristo, porque eu já aprendi a pregar. Eu posso abrir o texto e escrever algumas filosofias, algumas frases de efeito, e eu consigo pregar sem Cristo. Mas até onde eu vou viver sem Cristo? Até onde? Aonde eu vou terminar sem Cristo? Eu consigo fazer um culto sem Cristo. Eu consigo abrir uma igreja sem Cristo. Mas até quando? Por isso eu posso fazer a coisa certa, mas não estar exata. Eu me arrependo, não é para viver bem, eu me arrependo para agradar a Deus. E não é para que tudo me vai bem. Nós estamos, irmãos, no meio de uma geração que aprendeu muitas coisas que não servem para nada. Aprendemos muitas coisas acerca de Cristo, mas que não servem para nada. Que não servem para nada, que nada pode contra os apetites da carne. Olha o texto que nós lemos. Colossenses capítulo 2, versículo 20 a 23. Colossenses 2, do 20 a 23, lê de novo. Olha o que diz: se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vivesseis do mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não manuseis isto, não prove aquilo, não toque naquilo outro.
segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra as apetites da carne ou contra a sensualidade. Não tem. O que é que Paulo está tentando me dizer? Você criou muita coisa boa, você fez muita coisa certa, mas isso não vai transformar você numa nova criatura. O Evangelho, irmãos, é para nos transformar numa nova criatura. Amém? Numa nova criatura. Não é para melhorar o Adão caído, é para mim viver o Cristo crucificado. Por isso eu preciso analisar a minha vida e ser radical comigo. Mas eu sou radical com os outros e tolerante comigo. Eu faço o que eu quero e acho que não deixo ninguém se meter na minha vida. Mas com os outros eu sou radical. Eu acabo criando atalhos para mim e dificultando o caminho para os outros. Nós conseguimos fazer igreja sem Cristo. Que evangelho nós estamos aprendendo? Por quê? Porque se você ouve o evangelho e você não tem desejo pela cruz, você não tem desejo pelo Cristo vivo, pela ressurreição, pela eternidade, irmãos, o nosso evangelho não está causando efeito. Você está ouvindo isso do pastor da igreja. E eu sei que mensagens como essa é muito difícil até de falar, por isso que eu prefiro quando é eu mesmo que falo. Por quê? Porque nós precisamos viver um evangelho, porque se a gente aprender a ficar muito tempo na igreja sem transformação, a gente acostuma. E a gente acostuma. E a gente acostuma. E mais nenhuma palavra causa efeito em mim. Eu estou impermeável. Nenhuma palavra mais me causa confronto. Se eu passo um tempo no Senhor sem ser transformado, se eu não busco transformação, pastor, mas o que é que eu preciso ser transformado? Eu não sei. Cada um julga a si mesmo. Cada um sabe, e todos nós lutamos contra alguma coisa. Um com orgulho, o outro com a vaidade, o outro com apetite sexual, o outro com pornografia, o outro com vícios, o outro com ira. Todo mundo aqui luta com alguma coisa. Ninguém aqui está sem problemas. Todo mundo aqui tem um BOzinho para resolver. Eu não sei o que você e eu precisamos fazer. Eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não sei. Então eu vou pregando o evangelho. Que evangelho nós estamos aprendendo sem cruz? Quando ele diz: pegue a sua cruz e siga-me. Se alguém quer me seguir, primeiro faz o quê? Negue-se a si mesmo. Porque às vezes eu quero levar minha cruz, mas eu quero levar do meu jeito. Se alguém quer vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz e siga-me. Agora, como que eu vou pegar uma cruz sem negar a mim mesmo? Tem coisas que às vezes passa batido. Por exemplo, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele... Mas para mim resistir ao diabo, primeiro eu tenho que fazer o quê? Me sujeitar a Deus. Eu não posso entrar num confronto com as trevas se eu não estou sujeito aos céus. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então eu tenho que estar sujeito a Deus primeiro. Eu tenho que estar submisso à vontade de Deus. Então eu posso ir para a guerra. Então eu posso dobrar a camisa e ir para cima. Por quê? Porque eu estou sujeito a Deus. Eu tenho forças para lutar. O problema é que tem pessoas que elas querem entrar em batalhas, mas elas não estão sujeitas a Deus. E aí quando você entra em batalha que você não está sujeito a Deus, irmão, é a palavrinha mágica que a gente gosta muito de falar: retaliação. Sabe por que tem retaliação? Porque pessoas não estão sujeitas a Deus, elas estão brigando com as trevas em trevas. Eu não posso estar em trevas se eu quero lutar com as trevas. Por isso eu preciso estar na luz.
Porque acendeu a luz, as trevas são dissipadas. Eu só posso entrar numa guerra com as trevas se eu estiver na luz. Então a cruz é terrível, amém? É terrível, não é? Mas até morrer, depois que morre, ressuscita, meu amigo. Cutuca alguém que está do seu lado e diz: é só 3 dias, depois passa. Então, quando você diz, escuta bem o pastor Luiz aqui, quando você diz para um crente que vem na igreja para ser abençoado, você diz: você tem que tomar a sua cruz, ele acha que ele está sendo confrontado. Não, irmãos, quando nós falamos tome a sua cruz, isso parece ser o fim. Não, irmãos, a cruz não é o fim, ela é o começo. Porque se eu não me sujeito a Cristo, eu não entro em nenhuma guerra, eu não vou vencer, é perda de tempo. Mas com Cristo eu vou sendo discipulado pelo Senhor. A cruz é terrível, mas olha o que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 versículo 5, perdão, Filipenses não tem capítulo 5, capítulo 2 versículo 5, que Deus, que Ele se esvaziou de si mesmo, tomou a forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz, mas Deus lhe deu, passou a cruz, aí começa, sabe, passou a cruz, começa, e Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Querido, é muito bonitinho as massagens no ego, é muito bonitinho as mensagens, né, motivacionais que vão jogar você para cima, levanta a mão e dá glória. Eu acho isso fantástico e é bom mesmo. Às vezes a igreja precisa disso, às vezes a igreja precisa ser entusiasmada porque ela está tão triste, está ferida, está machucada. Mas eu vou te falar uma coisa, essas mensagens não podem transformar a sua vida. Onde você é o epicentro de Deus, você não é o centro é Cristo. Deus é o alvo, Cristo é o centro, a Bíblia é a base, o Espírito Santo é o único condutor. Aleluia! Eu e você precisamos entender isso. Então, mensagem, levanta a mão para cima e dá glória. Elas são motivacionais, são boas mensagens, tem dia que eu preciso ouvir elas. Mas o que vai salvar a sua vida e a sua família e firmar você na casa, na rocha, o que vai firmar essa casa na rocha é as mensagens, irmãos, onde Cristo está dizendo: venha, eu quero restaurar você, eu quero transformar você num novo homem, numa nova mulher. Você não pode continuar vivendo, passa ano e entra ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40, 50 e 60, daqui a pouco você vai estar sentado numa cadeira arrependido porque não viveu na plenitude de Cristo, e você poderia ter desfrutado na plenitude de Cristo. Obrigado pelo seu aleluia. Então, querido, minha preocupação não é agora, o evangelho não é para livrar você do sofrimento presente, é para livrar você do sofrimento eterno. Então a gente faz tudo no culto para livrar a pessoa do problema hoje. E Deus está dizendo: não, hoje ela precisa passar por isso, porque para onde eu quero levá-la, ela precisa superar algumas coisas. Oh, meu irmão, você está me entendendo, querido? Minha preocupação é só essa. A verdade de Deus. Há uma diferença entre o certo e o exato. Tem até 2 traduções para a palavra verdade, me ajudem aí os teólogos de plantão. A Aletheia e a Faleia, é isso? Da palavra verdade, que quer dizer o quê? Verdade moral e verdade exata de Deus. Então você pode estar fazendo uma verdade, mas não é a verdade exata de Deus, não é a verdade moral de Deus. Não, mas é legal, mas não é moral. Tem coisas que são legais, mas não são morais, e Deus trabalha com a moral. Então são verdades exatas. Nós escutamos muitas coisas certas, mas não são exatas. Não são verdades moral, nem são verdades exatas de Deus. Porque é o único exato de Deus quem é?
quem é a imagem exata, quem é o primogênito da criação, quem é a manifestação exata do Deus vivo. Só Jesus. Então sem Jesus eu não vivo uma verdade exata. Eu conheço a verdade? Não, eu não conheço. Eu ouvi a verdade, mas eu não conheço. Eu conheço não é quando eu ouço e estudo, eu conheço quando eu pratico. Bota aqui para mim, Atos capítulo 18. Bota aqui para mim no telão. Atos 18, versículo 24 a 28. Nesse meio tempo, chegou em Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso de espírito. Ele pregava ou não pregava? Ele era bom ou não era? Ele era fervoroso ou não era? Sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão. Era preciso ou não era? A respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Aí vamos. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Era um pregador ousado ou não era? Era preciso ou não era? Era eloquente ou não era? Porém, aí começa. Porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Vai lá. Acabou aí? Não tem o 28? Não tem o 28? Não, né? Tem. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que o Cristo é Jesus. Irmão, Apolo, cara eloquente, pregador, sabe aquele cara bom de Bíblia, preciso, mas ele teve que sentar com Áquila e Priscila, porque Áquila e Priscila disseram: você está falando tudo certo, mas não está exato. Deixa eu te dar uma exatidão aqui. Com mais exatidão começaram a ensinar a Apolo o caminho de Deus. Você está vendo a diferença de você conhecer uma verdade, mas não conhecer uma verdade exata? A verdade exata das escrituras é Cristo, irmãos. É Cristo. Apolo estava falando muitas coisas certas, era um homem instruído na palavra, mas precisou de um casal, Áquila e Priscila, para ajudar a tornar o certo em exato. É isso que Paulo está tentando fazer com os colossenses. Ele está dizendo: vocês pregam, vocês vivem, mas tem muita coisa no meio de vocês que não é Cristo. Então tira do meio de vocês tudo que não é Cristo. Para chegar à estatura de um varão perfeito, você tem que colocar Cristo aí. Amém? Amém? Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Mateus 16, 24. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, estando sobre pena de morte para seguir a Cristo. Entenda, ele não está dizendo se você quiser vir a mim, ele está dizendo: vinde após mim. Vem cá, Dudu. Quando Deus chamou o Dudu, ele pesava 200 quilos, né, Dudu? Estou brincando. Quando Deus chamou o Dudu, Deus disse assim: vinde a vós que estás cansado e sobrecarregado. O que é que custou isso para o Dudu? Nada. Deus disse: vinde a mim. Esse trabalho de ir a Ele não te custa nada. Mas depois de um tempo Deus disse assim para o Dudu: vinde após mim, tome a sua cruz e siga-me. O que é que custou para o Dudu? Tudo. Ir a Ele não te custa nada, mas viver após Ele te custa tudo. Essa é a grande confusão do Evangelho. É que as pessoas, elas vêm a Cristo e como não custou nada, elas continuam indo após Cristo, querendo não viver com mais nada. Então essas são as 3 fases da sua vida, querido. Vir a Ele não te custa nada, vir após Ele. Primeiro, você vai ter que negar a si mesmo. Segundo, você vai ter que tomar uma cruz. E assim como Ele morreu por vós, você vai ter que morrer por alguém.
E depois vai chegar um tempo na vida do Dudu que ele não vai dizer vinde a mim ou vinde após mim, ele vai dizer ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando ele diz vinde após mim, é você que vai com ele. Quando ele diz ide por todo mundo, é ele que vai com você. Aí ele diz põe a mão ali e cura, porque eu vou curar. Ele diz fala, porque eu vou falar. Você está me entendendo o que eu estou te dizendo? Pegou isso no seu espírito. Ir a ele não te custa nada, mas viver após ele vai te custar a vida. Vai te custar tudo, vai te custar tempo, vai te custar recurso, vai te custar tudo. Até o dia que ele olhar para você e dizer assim, agora vai por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura, ensinando ele a guardar, assim como você aprendeu. Você vai ensinar a guardar todas as coisas. Não é só para fazer festa, não é só para fazer evento, não é só receba, não, você vai ensinar todas as coisas. Amém? Você vai dizer para a pessoa, no dia bom você celebra, no dia mau você aprende. Você vai aprender sobre marido, você vai aprender sobre esposa, você vai aprender sobre filho, sobre pai, sobre pagar suas contas, sobre fazer a coisa certa. Você vai aprender tudo. Oh meu Deus, alguém está me entendendo aqui? Obrigado, Dudu. Isso é evangelho. E o que passa disso é anátema. Então chega de fazer festa para quem não está com fome. Do que adianta ter igrejas cheias de gente vazias, que não discernem a mão direita da esquerda, que bateu, levou. Não, o evangelho é diferente. Se alguém te convidar para ir uma milha, você vai ter que ir duas. Se alguém te ferir uma face, você vai dar outra. Se alguém te pedir a capa, você vai dar também a túnica. Aleluia, isso é evangelho, amigo. Aleluia. Cristo está nele. Sem Cristo não é evangelho. E a igreja evangélica não pode roubar você da igreja de Cristo. Por isso a igreja evangélica não pode se distrair com coisas que não tem Cristo nelas. Guarde isso. Então tem cortes, irmãos, que Deus vai fazer na gente. Paulo fala da circuncisão aqui para esse povo. O que ele está tentando dizer? Ele está dizendo o seguinte: Deus vai te dar um corte que vai anular algumas doutrinas que vão se tornar insignificantes da sua vida. Por que você acha que Abraão teve que circuncidar? Porque ele contaminou o canal com Agar, irmãos. O canal que traria promessa. Deus está limpando o canal de Gerar. Paulo está dizendo assim, a circuncisão agora é no coração. E por isso Deus está limpando o nosso coração, circuncidando a gente, o nosso coração. Por isso não viva o evangelho sem Cristo, irmãos. Não viva. O evangelho sem Cristo, ele é pesado, porque ele é baseado na ira. O evangelho sem Cristo, você vai estar sempre de mal com alguém, sempre triste com alguém, sempre decepcionado com alguém, sempre frustrado com alguém. E quer saber o que eu acho? Eu acho que não é só eu que acho, irmão. Um povo que não se frustra, um povo que não se decepciona, um povo que não se fere, é um povo fraco, é um povo mimimi, é um povo Nutella. Amém, irmãos? O povo que tem diplomas, mas não tem cicatrizes. Você tem que ser marcas de superação. Você superou algo, porque quando você supera algo, você tem o que dizer para alguém que está passando a mesma coisa. Ei, nenhum homem vai ver a glória de Deus sem viver uma vida de superações. Você vai superar a enfermidade, você vai superar necessidade, você vai superar calúnia, você vai superar engano. Ei, você vai superar traições, você vai superar. E quando você superar, não fica duro não, fica maduro. Porque
só um homem maduro, uma mulher madura tem a condição de estender a mão para ajudar alguém. Homens duros, irmãos, eles não são acessíveis. Por isso Deus permite às vezes a sua casa balançar, porque você só vai pregar onde você já foi pregado. Quando alguém sentar com você, você vai dizer: eu sei o que é querer comer um cachorro quente e não ter dinheiro para comer um cachorro quente. Eu sei o que é isso, porque eu também já quis comer um cachorro quente e eu não tinha dinheiro para comer o cachorro quente. Mas Deus sempre prepara os seus anjos, e coisa boa é estar na condição do anjo, não na condição de alguém que precisa dele. Por isso você precisa passar por algo que vai selar você, vai marcar você. Não fica criando coisas no evangelho, não fica criando, filosofias, não fica criando autoajuda. Ei, o evangelho não precisa de autoajuda, ele precisa de ajuda do alto. É isso que o evangelho precisa, ajuda do alto, não é autoajuda. Aleluia. A cruz, irmão, é a vara que floresceu sem estar plantada na terra, inaugurando um novo sacerdócio de Cristo, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Aleluia. Alguém está me entendendo aqui? Pregação do apóstolo Luiz Hermínio. Siga Mervan Global e Luiz Hermínio. Deus, eu quero te apresentar a cada pessoa, Pai, que assistiu a este vídeo. Meu Deus, o Senhor conhece, Pai, aquilo em que eles precisam. Abençoa a vida deles, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor possa neste dia, nesta noite, que o Senhor possa, ó Pai, repreender o mal na vida deles, sustentar eles, ó Pai, com a sua destra poderosa. Que o Senhor possa guiá-los, ó Pai, em pastos verdejantes, para que ele possa viver uma nova história. Meu Deus, que eles coloquem em Ti toda a sua ansiedade, pois o Senhor, Pai, continua cuidando deles, Senhor Jesus. Que nada os impeça de viver coisas grandes, que nada os impeça, Senhor, de viver, Papai, o sobrenatural. Meu Deus, eu creio, Senhor Jesus, que eles chegaram até aqui, Senhor, porque eles precisam, Senhor, ouvir esta oração, no qual o Senhor tem colocado no meu coração. Envia, Pai, o socorro para este homem, para esta mulher. Envia socorro ao coração deles, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que nada os impeça de poder viver uma nova história, de viver tempo de conquista, Senhor, na sua vida, Senhor, de viver um tempo de fartura, Senhor, de prosperidade, em todos os âmbitos da sua vida. Eu te peço, ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor continue, Senhor meu Deus, abrindo a mente, Senhor, e colocando entendimento e sabedoria, colocando esse desejo, ó Pai, de continuar ouvindo a sua voz, Senhor. Que não seja, Pai, só palavras, mas que verdadeiramente esta palavra vegetar em seus corações, ó Pai, uma nova esperança, a esperança, Senhor, de viver, Senhor, uma bonança, uma esperança de viver uma vida com Cristo, Pai. Ó Senhor, conduz a cada vida e dá vitória. Tudo, Senhor, segundo a Tua vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhuma pregação. Curta o vídeo, comente e compartilhe para que essa pregação alcance mais corações.